Hoje eu quero contar para você uma história de jornalista. O dia em que descobri que o Paulo Maluf tinha a mão mole. Não é piada não, tá? Isso realmente aconteceu. E isso daí me deu um grande aprendizado. Um aprendizado para uma vida. E que não serve só para jornalista não, serve para qualquer pessoa e qualquer profissional. Fica ligado aqui que eu vou te contar essa história. Essa história de que o Paulo Maluf tem a mão mole aconteceu bem no comecinho da minha carreira, quando eu ainda era trainee da Folha de São Paulo, isso lá pelos idos de julho de 1992. Naquela ocasião, o Paulo Maluf, que estava no auge da sua carreira política, não, ele já tinha sido governador do estado, deputado federal, candidato a presidente da República, acabou perdendo, foi na eleição que o Collor ganhou, não foi nem para o segundo turno foi o Collor e o Lula, né? E goste ou não do sujeito, ele era um expoente político do Brasil naquela época, ele estava numa situação, diga-se de passagem, muito melhor do que ele está no momento. E muito bem, essa figura política, ele se propôs aí para a Folha de São Paulo para conceder uma entrevista exclusiva ao grupo de trainees, que, diga-se de passagem, eu fazia parte. Não? Veja como que são as coisas. Não? O cara lá, raposa, não? Raposa política, o cara ele foi lá para a Folha de São Paulo para dar e topou fazer essa brincadeira, de certa forma, não? Foi conceder essa entrevista, e foi um cobaia dos trainees da Folha. Bom, para ser sincero, da entrevista mesmo, eu não lembro nada, assim, mesmo porque não acredito que as perguntas tenham sido incríveis, assim, dado que eram um bando de aspirantes a jornalista. Mas eu me lembro claramente, como se fosse hoje, após a entrevista, ele se despedindo de todo mundo, e aí eu fui lá e apertei a mão do Maluf. E tem que entender que naquela época, em 92, eu estava com 20 anos de idade, né? Eu tinha experiência de vida mínima, experiência profissional nula. O Paulo Maluf, de novo, gostando ou não dele, o cara, ele era uma espécie de mito, não? O cara que você só tinha visto até então na televisão, o cara tinha sido candidato a presidente da República. Então, você pensa que o cara é sobre-humano, não? É como, sei lá, se eu fosse um repórter de cultura, se eu fosse entrevistar o Roberto Carlos, o Caetano Veloso, se eu fosse um repórter de esporte, eu fosse entrevistar o Sócrates, o Zico, né? E de repente estava lá entrevistando o Paulo Maluf. Então, fui lá apertar a mão no final, que você tá com aquela vontade assim, né? Apertar a mão com vontade de força. E aí, porque você pensa que o cara que é assim, esse mito, não? Você pensa, nossa, o cara deve ser feito de granito, de mármore, alguma coisa assim, de cristal, deve ser uma mão dura. E aí eu lembro que eu apertei a mão do Maluf e ela era uma mão mole. E não assim que fosse molenga, mas enfim, era uma mão normal, né? Até, eu acho que apertei até demais a mão dele. E eu me lembro que eu levei um susto no momento, né? Quase que eu fiz, meu Deus do céu. Porque toda aquela imagem, né, de que aquilo não era um ser humano caiu por terra imediatamente. E eu falei, caraca, essa pessoa é como eu. Esse cara tem a mão mole, né? Esse cara ele vai no banheiro igual a mim, ou seja, é um ser humano, né? Por trás de todo aquele mito que se constrói em torno dessas figuras públicas, né? Continua sendo uma pessoa. E isso daí foi um momento de revelação, assim, né? Porque principalmente por um jovem aspirante a jornalista, que você percebe que não existe diferença, né? Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas cometem erros, ninguém é super-homem nessa história. E isso é muito bom, foi uma grande experiência para mim. Você pode falar, nossa, mas que besteira, claro que é isso, né? Não é, sabe? Principalmente quando você ainda é muito jovem. Muitas vezes você idealiza pessoas, idealiza essas figuras, e acha que elas são mais do que você, e muitas vezes você precisa entrar em contato, trabalhar com pessoas assim que você idealiza, e você se submete a essas pessoas também erram, às vezes elas pedem para você fazer alguma coisa que está errado e você vai lá mesmo sabendo que está errado e faz, porque enfim,
o sujeito que é o. Não vou nem dizer que seja o ídolo, mas como eu falei, o cara que tem essa aura, não? Se ele falou aquilo, você acaba fazendo, não? Ah, isso é uma grande besteira, né? Nós temos que confiar bastante no nosso taco, assim, ser humildes, mas também não ser humildes demais, não? Todos nós temos alguma coisa para contribuir, seja lá o que nós façamos, e isso daí é um grande aprendizado. Isso vale, apesar dessa ser uma experiência como jornalista, isso vale para qualquer profissional de qualquer segmento, de qualquer indústria, tá? Nós podemos contribuir, e nós não precisamos de forma alguma nos sentirmos intimidados diante de grandes figuras, tá? Podemos aprender com elas, certamente, porque se elas chegaram onde elas chegaram, algum mérito elas tiveram, não há dúvida, tá? Ninguém chega no topo assim, sem mérito nenhum. Então nós podemos aprender muito com figuras assim, mas nunca realmente a gente deve se intimidar com elas. Bom, pessoal, essa era a historinha que eu queria compartilhar com vocês, o dia em que eu descobri que o Maluf tinha a mão mole, certo? Espero que tenham gostado. Um fraternal abraço, tchau!